Nessa manhã, amém, seguindo onde nós estamos trabalhando, eu creio que domingo passado, nós estávamos falando um pouco desse lugar. E amém, o tema que Deus me deu nesses últimos meses, talvez, foi: existe um lugar de oração, existe um lugar onde o milagre acontece, existe um local, existe uma condição de coração e um local onde ele acontece. E você precisa estar nesse local. Você precisa estar com o coração rendido e no local onde Cristo está. Cristo, amém, discípulo de Cristo é aquele que segue a nuvem e obedece a Deus. Amém. Então, por exemplo, se você pensa alguma coisa diferente do que a palavra de Deus está pensando, ou diz, o que você está? A gente usa essa expressão: você está viajando, onde é que você foi? Porque se eu não fizer isso, porque eu não tenho um amigo, se acontecer isso, daí vai acontecer isso, vai acontecer. Você está longe. A tua localização, você foi longe. Amém. E em função disso, você age e você fala. Então, amém, Deus não foi para lá, onde é que tu está indo? Amém? Porque vai acontecer isso na minha vida. Amém? Quem sabe o que vai acontecer na tua vida? Disciplina. E aí, na semana passada, nós estávamos falando desse sacrifício vivo. Paulo fala que é o culto racional. Essa mente, essa nossa consciência, ela tem que ser regenerada, tem que ser lavada pelo sangue para pensar corretamente. Amém? Você precisa chegar a um ponto de julgar a você mesmo e dizer: isso que eu estou pensando não é bíblico. Eu não vou pensar nisso. Deus me ajuda a não pensar nada que tu não está pensando. Amém. Porque no momento que você entretém um pensamento que não é de Deus, você está perdendo tempo e vai levar você para longe de Deus. Porque você vai, depois que você pensa bastante naquele assunto, você vai começar a falar e você vai começar a agir. Então, você não pode nem deixar chegar nesse ponto. Então, Paulo, ele diz assim: diante de tal grandeza, no capítulo anterior ele fala da grandeza das tuas misericórdias e do que tu nos ofereceste, Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, diante de tão grande salvação e de tão grande oferta, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está dizendo que vocês vivam uma vida sacrificial, contínua, é um sacrifício vivo, ele é diário, sacrificial, escolhendo não meu querer, mas Deus. 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 Como que eu sei o que Deus quer? Amém. Eu não tenho prata nem ouro. Mas eu tenho algo. Então nós estamos vivendo numa época de grandes desafios, mas as pessoas não conhecem a sua Bíblia. Não conhecem. Amém. Então uma das coisas que ao longo da minha caminhada, pela graça de Deus, me deu um amor por esse livro, é que nas conversas que eu tenho, amém, é fácil de detectar. Isso que a pessoa está falando não é bíblico. É fácil, na hora. De onde você tirou? Não tem nenhum lugar na Escritura que dá base para você pensar e falar isso que está falando. E o meu ímpeto sempre foi assim: pastor, mas eu tenho o Espírito de Deus. Sim, o Espírito de Deus não contradiz as Escrituras. Então, amém, isso é uma maneira de a gente se esquivar da realidade, porque o Espírito Santo de Deus trabalha em conjunto com as Escrituras. Ele revela as Escrituras. Se você usar o Espírito Santo de Deus para se colocar contra Cristo, amém, você está em maus lençóis. Você está botando Cristo e o Espírito Santo um contra o outro. Amém? Eles não fazem isso. Eles trabalham juntos. Então,
Como você vai saber se o que você está fazendo durante a tua semana é bíblico? Tem duas maneiras. Você está debaixo da pregação do Evangelho e você está lendo as Escrituras. É a única maneira. É a única maneira. Como ouvirão para ser salvo, para ter uma vida diferente, se não há quem pregue? Ou seja, a grande fonte de fé que vai gerar poder para transformar é a pregação do Evangelho. Então, nós precisamos estar debaixo da pregação do Evangelho. Amém? As Escrituras. E aí, o que você faz? Você recebe a direção do governo de Deus para essa hora, e aí você faz o teu dever de casa, estuda, lê, testa, lê bastante, alinhado com a pregação do Evangelho. Porque outro grande problema que existe é o seguinte: eu leio a Bíblia, eu questiono todos os pastores que existem. Também você está se colocando contra, porque Deus colocou pessoas que Ele autorizou a interpretar as Escrituras e julgar as Escrituras. E você pode usar isso e fazer o teu dever de casa, não para questionar Ele, mas para confirmar o teu coração e ver se está nas Escrituras. Então, olha só, nós não podemos nos aproximar de Deus e das Escrituras e procurar alguém ou algum versículo que valide o meu estado, que não gere mudança na nossa vida. Uma vez, há anos, faz anos que me disseram isso. Se você faz parte de uma congregação que volta e meia, o pastor fala uma coisa e você se mexe e começa e gostaria de apedrejar o pastor, amém? Porque mexeu no meu calo. Se você não tem isso, é porque você está no lugar errado. Amém? O que nós estamos procurando? Pessoas que validam a nossa mente, o que eu penso e a minha opinião. Eu não creio que assim é de Deus, pastor. Amém? E nós estamos cheios de pessoas ao nosso redor que dizem, eu não creio que está certo assim. A pessoa não lê a Bíblia. A pessoa não lê a Bíblia, mas vai, amém, ela julga. Amém, é um dos grandes tristezas do meu coração, é as pessoas que julgam pastores e líderes. Amém. No momento que você diz uma palavra contra um líder, você está se colocando superior ao líder. Porque você, imagina, você só vai julgar alguém, amém, que você está por cima. Então, nós vemos muitos jovens, fulano de tal, eu não falaria assim, porque você está entrando numa alçada e vai dar problema. Eu tenho falado isso para alguns irmãos, tem muita coisa que vai dar problema ali na frente, que os pais e as pessoas não estão percebendo, vai estourar, e eu já estou alertando. Você não alivia com certas coisas. O que é que faz as pessoas continuarem errando? A impunidade. Ou seja, o fato de a pessoa não ser punida na hora faz com que você vai testando. Então, meu alerta, e eu estou dando vários alertas nessa manhã. Cuidado, meu irmão, com a impunidade no sentido assim. Vai indo. Graças a Deus por pais que nos corrigem. Não. Amém. Não faz assim. Porque senão nós estamos achando assim, que tudo o que eu faço está certo. Ninguém me corrige. Ou seja, você é o... Amém. As pessoas, e quanto menos correção você tiver, mais você vai se achar. Amém. Você vai se achar. Todos nós precisamos. Então, Paulo está dizendo que a maneira de operar diante dos desafios que o mesmo Paulo escreveu, os dias são maus e nós precisamos remir o tempo e procurar conhecer a vontade de Deus. Diante de tão grande salvação e de tão grande problema, a solução é: coloca a tua vida no altar, e o altar é o teu culto racional que diz: eu não vou fazer o que eu quero hoje, eu vou fazer o que Deus quer. Essa é a tradução do nosso culto racional. Você adora Deus, você ama e adora Deus de tal maneira que você diz assim, você tem uma vida consagrada e devota a Deus, que o que importa é fazer o que Ele quer,
Você quer agradar a Deus? Então, um dos textos que eu acabei não passando para os irmãos semana passada, e que a Bíblia fala desse culto racional, que é o nosso sacrifício vivo e diário. Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia tome a cruz. E ele está dizendo, é isso, cada dia você toma a cruz, e aí me segue. Então, é a condição do discípulo, é essa realidade de você chegar à conclusão, você tem um encontro tão grande com o amor de Deus, e fazer dizer, eu não quero mais nada que não Deus na minha vida. Eu já sei que se tiver um milímetro de carne, vai dar problema. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero a bênção de Deus, eu quero Deus na minha vida, amém? E aí, a solução e a dica e a instrução que Paulo dá é o seguinte: coloca a tua vida no altar diariamente. Diariamente vai para o altar. Diariamente vai para o altar e diz todas as manhãs, no início, quando você começa a tomar decisões na vida: Deus, não o meu querer, mas o teu, Senhor. E aí você diz: qual é o teu querer, Deus? Bom, está nas Escrituras e está na pregação de domingo anterior que você estava na igreja. É simples. É simples, não é complicado. Porque Deus instituiu assim. Pregação profética, e essa que dá a diferença. A pregação, ela tem o caráter profético, ela tem a inspiração do momento. E essa é a função da igreja local. Dar uma palavra para o momento da congregação e do planeta e das famílias. Tanto é verdade que o desígnio e a lógica de Deus, ele unge pessoas de acordo com a congregação que você tem e o tipo de pessoas. Então, quando você vai... Se você está em outra congregação, você vai ouvir assuntos pertinentes ao que aquela congregação está experimentando e o que Deus quer falar. Se você, não tem esse senso, você vai ouvir algo que não é para você, que não faz sentido nenhum, e que é só informação. O que nós queremos é ouvir a voz de Deus que seja útil para amanhã, durante essa semana, você prosperar, você vencer e não cair em tentação e ser uma bênção e avançar o reino de Deus. Então, Deus tem algo sob medida. E essa é a função importante dos homens de Deus, por trás dos púlpitos, semanalmente alimentando suas ovelhas, para dar uma palavra viva e real para o momento, para a semana. Amém. Graças a Deus, porque nós temos internet, que você pode ouvir uma palavra de um ano atrás, que Deus pode ter dado para você. Mas a palavra que Deus diz é para esse momento, e num primeiro momento. Quando você interpreta as Escrituras, e essa é uma lei das Escrituras, da interpretação. Quando você estuda as Escrituras, e você quer saber o que ela quer dizer, a primeira regra para você saber é o que é que Deus quis dizer para aquele momento que foi falada essa palavra. Amém. E depois você extrapola. Ok? Então, essa palavra foi dada num momento da história para um povo, para uma situação. Por isso que você não pode pegar uma palavra fora de contexto, porque é naquele povo, daquele jeito. Você precisa do Espírito Santo de Deus para saber o que ele quis dizer lá e ver como você extrapola para você. Então essa é a beleza do reino de Deus, que ele vai falar com você. E meu irmão, Deus vai falar com você, vai ter sempre comida na casa dele. Quando a igreja se reúne semanalmente, vai ter comida que vai ajudar você a te livrar de problema na semana, te fazer prosperar e vai ser bênção para você. Amém. Palavra, comida para a nossa semana. Porque Deus tem a capacidade de discernir e conhecer o coração do ouvinte, o coração da pregação e fazer algo. Amém. Que essa é o grande desafio da pregação, é você estar rendido e falar algo não que você gosta, mas é o que Deus está falando para você, porque é isso que vai ajudar as pessoas na prática, nos problemas que elas vão enfrentar essa semana. Amém? E quão importante é, numa hora dessa que nós vivemos, é que a palavra de Deus seja oportuna, amém? No momento certo, a palavra de Deus para aquela situação. Amém? Quando Deus enviou a palavra dele para Naamã, palavra
para aquele momento. Jordão 7 vezes cura. O coração dele, não gostei dessa palavra, não é para mim, não entendo porquê, amém, vou pro. E nós temos essa dificuldade de reagir à palavra de Deus. Então, no centro da nossa vida, e eu estou só recapitulando rapidamente, no centro da nossa vida, para acessarmos essa proposta das grandes misericórdias, do amor que Deus tem, dos planos, do poder de Deus, da grandeza de Deus que Ele tem para você, tá? O teu culto racional, diário, ou seja, o que é uma vida no altar continuamente? É cada dia dizer assim, não o meu querer, mas o teu. Deus, eu tinha um monte de planos, eu tenho isso, mas Deus, eu preciso que tu fale comigo e dirija meus passos. Eu me rendo a ti, fala comigo, Senhor. Amém, simples como isso. Mas fala de coração isso. Deus está olhando nosso coração. Deus, eu preciso de ti. Amém? O Deus só quer olhar a sinceridade do nosso coração. Deus, eu preciso de ti. Eu não sei o que fazer, Deus. Isso é sacrifício. Chega a sangrar, né, a nossa vontade. Deus, não é para te agradar, Deus. Não é para dizer assim, uma oração bonita. É de coração. Eu não sei o que fazer nessa situação, e esse dia é muito grande. Foi exatamente o que Salomão fez. Deus, eu preciso da tua sabedoria para viver esse dia. Tu quer a minha sabedoria? Eu vou te dar outras coisas de lambuja também. É o botão certo que nós vamos apertar. Eu preciso. O que você está dizendo? Você está falando com Deus exatamente o que Ele quer ouvir e a razão por que Cristo veio. Ele veio para dizer, tudo o que aconteceu no Calvário foi porque o homem fez o que quis. E tu está chegando para mim todas as manhãs dizendo assim, eu não quero fazer o que eu quero fazer o que tu quer. Essa pessoa entendeu. Amém. Essa pessoa entendeu que Cristo veio porque a gente fez exatamente o contrário. Então, a nós está sendo dada uma grande oportunidade, e nós só temos um dia para viver, ok, meu irmão? Só temos esse dia. Você só tem hoje, amanhã, você não sabe o que vai acontecer, e ontem já foi. Então, o que você tem? Deus, que nem Salomão, Deus, eu não passo de uma criança, e eu tenho um dia para lhe dar telefones para receber, pessoas a conduzir, família, amém, problemas a solucionar, coisas para comprar, amém, notícias para lhe dar, dardos para me abaixar, amém? Os dardos inflamados, o lança que alguém quer matar. Lembra Davi, Saul, amém? O sogro dele lançou ele, amém? E aí a vida dele, amém? Como você vive com isso, meu irmão? Se você não estiver alerta e ouvindo, faz assim, não vai aqui, faz assim, todos os dias, para o resto da nossa vida. Essa é a nossa vida. Você se torna especialista, um cristão maduro, uma pessoa especialista em obedecer à voz de Deus. Esse é o alvo. Para isso você tem que praticar. Para isso você precisa ler. Para isso você precisa orar, conversar com Deus. E quanto mais você anda com Deus, mais você descobre como Ele pensa. E menos você se assusta com as coisas, porque você já sabe como Ele pensa. Que são os caminhos de Deus. Amém. Deus pensa diferente de você, meu irmão. Amém. Deus pensa diferente de nós. Deus não é brasileiro, não é americano. Amém. Deus é Deus. Amém. Amém? Então, a minha palavra nessa manhã, e a gente terminou comentando sobre o papel importante da nossa consciência, que se ela não for regenerada, você não vai saber de onde tirar. A consciência é aquilo que decide. Eu vou fazer isso porque isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Então, como eu disse, às vezes você começa a praticar a palavra de Deus, que quando as pessoas falam, você fala, de onde é que ela tirou isso? Né? Não, porque agora eu vou fazer assim, porque eu sinto que é assim. Eu falei, da onde tu tirou isso? Não, porque eu resolvi fazer assim. Eu decidi isso. Da onde tu tirou essa decisão? Não é da Bíblia.
Então, se você acha... Às vezes eu tenho dificuldade de não expressar com o meu olhar ou com a minha reação. As pessoas fazem comentário, não, porque eu fiz isso, fiz assim. Eu falo assim, amém. Lá no meu interior, você sabe o que está acontecendo. Assim, não tem nenhum lugar na Bíblia que justifique fazer isso. Assim, não está esperando que eu diga, que legal. Essa é a razão porque às vezes a gente se mete em encrenca. Né? Porque você expõe na hora. Não. Essa é a razão porque Jesus foi crucificado. Porque ele expunha na hora que não... Porque estão pensando algo que não é de Deus. E vocês vão entrar no mesmo problema sempre. Amém. E Jesus lembra de dizer, vocês vão cair no mesmo problema. Está vendo a cruz, o sofrimento, a dor, o que aconteceu? É isso que vocês querem? Não, então não faz mais isso. E graças a Deus, porque nós vamos tomar a ceia. Amém. Deus, eu não quero nada, graças a Deus pelo perdão de pecados. Eu quero a tua bênção. Amém? É uma mesa de bênção. Amém? Então, a nossa consciência, o que precisa ser treinado, meu irmão? Você precisa renovar a tua mente, a tua consciência tem que estar lavada, purificada pelo sangue, para você dizer assim, isso aqui está errado, isso aqui está certo. O que é uma pessoa madura espiritualmente? Uma pessoa que diante das situações, ela tem o parecer de Deus na hora para checar com o seu. Ela é desenvolvida e não precisa jejuar 10 vezes para buscar o coração de Deus, ela já é desenvolvida para na hora responder. Porque o coração de Deus... Amém. A Bíblia está dentro de você, você está dentro da Bíblia, você vive. Amém. Nós precisamos conhecer esse livro. Amém. Amém? Porque os dias são maus. As ciladas são imediatas, não tem tempo. Você vem, amém, as pessoas te pegam no contrapé. Eu estava lendo um texto, amém, sobre como os religiosos faziam. A Bíblia falava que eles pressionavam Jesus com perguntas, até para ver se não saía da boca alguma coisa que ele falava. Agora eu te peguei. Amém. Os religiosos ficavam pressionando Jesus para ver se ele ia falar alguma coisa diferente do que Deus falava, que as Escrituras diziam. Amém? E nós vivemos de tal maneira, as pessoas nos pressionam. Não vai me responder, não vai fazer aqui e tal, e você fica assim. Aí você responde qualquer coisa, por educação. E aí você diz, o diabo te pega, você falou algo. Que ninguém me ama. E aí o diabo, que é um legalista, ele tem base para te acusar. Está vendo? Ele acredita que Deus não ama ele. E aí você precisa do sangue de novo. Amém? Quantas coisas nós decidimos porque nós avaliamos errado, porque Deus não me ama, Deus não me entende, porque nós não temos base bíblica na nossa vida. Então, minha palavra, para nós irmos concluindo nessa manhã. A tua vida depende exclusivamente de uma coisa, do teu ouvido. Só isso. O reino de Deus acessa o nosso coração pelo nosso ouvido. Se você não ouve, se você não está ouvindo, ou você não quer ouvir, ou você não ouve, ou você fala demais, você não foi treinado, o reino de Deus não tem acesso ao teu coração. E eu me vi conversando com Deus, e orando, e pensando comigo mesmo, e dizendo assim, as pessoas não ouvem e as pessoas não mudam. O resto da vida, elas são as mesmas. Entra ano, sai ano, as pessoas são iguais, reagem iguais, falam iguais. Elas não mudam e elas não ouvem. Não ouvem e não mudam. Porque depois de tudo que nós já ouvimos, nós já devíamos ser mestres, como Paulo diz. E nós temos que falar o básico de novo. Então, nós falamos bastante. Nós estamos sempre falando quando Deus está falando.
Tem uma cena do Poderoso Chefão, que eles estão negociando com outras famílias, eles estão no mesmo ambiente. Aí o pai está quieto, sentado, ouvindo os argumentos, e o filho, ele quer falar porque ele sabe, o filho mais velho, não, porque... E aí o filho, não, porque não sei o quê, e o pai quieto. Né? Aí o pai no final diz assim, então tá, a gente vai avaliar, vai pensar, mas a princípio assim. Aí ele chega e fala para os outros membros das outras famílias, perdoe aí, me desculpa, meu filho, porque eles foram muito paparicados, eles falam quando eles deveriam ouvir. É isso. Todo o homem seja pronto para ouvir. Então, o que acontece? Nós decoramos esse texto, mas o que significa? Você precisa estar sempre preparado para ouvir o que Deus tem a dizer. Essa é a tua vida. Você monta uma vida posicionada para ouvir primeiro e depois falar. O mundo, e o diabo sabe dessas coisas, o diabo pressiona, não tenho tempo para pensar, não tenho tempo para ouvir, não tenho... Eu falo, nós estamos vivendo no impulso, no espontâneo, você fala sem pensar, você fala bastante, as pessoas falam mais do que escutam, e Deus diz assim, o reino de Deus funciona diferente. Todo homem seja pronto para ouvir. Pronto. Ou seja, você já experimentou? Você começa a falar uma coisa, a pessoa já vai falar com outra, já vai dizer, já vai te rebater na hora. Ela está treinada a falar e não a ouvir. Ela já faz um comentário. Amém? Você começa a falar uma coisa para instruir a pessoa. Você diz, Deus falou comigo isso ontem mesmo. Sim, não está ouvindo nada, porque ela está querendo falar só o que ela sabe. Ela não está ouvindo. Por alguma razão, as pessoas não ouvem. O diabo montou um arcabouço de engano no nosso coração que você não ouve. Então, como fica? Você, diante de Deus, diz, Deus, como a gente quebra isso? Só pela graça de Deus. Para nessa manhã e nesse mundo que nós vivemos, Deus, fala conosco, Deus. Acha um coração que entre, Deus. Porque senão, na nossa semana vai ser igual à semana passada. Igualzinho. E pior. Tem um versículo que Jesus diz para os discípulos, fixai nos ouvidos o que eu vou dizer, as seguintes palavras. Fixai nos ouvidos. É como se ele diz, registra nos teus ouvidos as seguintes palavras. E ele diz assim, mas eles não entenderam o que ele estava falando, porque não lhes foi revelado. A número 1, condição para o teu milagre, é você ouvir a Deus. Número 1. Agora, o teu ouvir é uma função do coração e não do teu cérebro. Porque as pessoas estão ouvindo e dizem assim, isso é legal, pastor, isso eu gostei, isso eu também aprendi. Não, isso eu aprendi quando era criança. Pastor, isso aí não está muito legal, não faz sentido muito. Você está ouvindo com o cérebro, não com o coração. Isso não serve para nada. Você está analisando o que está sendo falado. Pastor, isso aí eu estou sabendo, isso eu pratico também. Não, isso eu sei. Você não está ouvindo. Ouvir segundo Deus é o seguinte, a condição de ouvir segundo Deus é um coração humilde que está aberto, arrependido. Pronto para ouvir é uma definição do humilde. Ele não sabe, ele precisa. Ele está faminto pela voz de Deus. Não só de pão vive o homem, mas da palavra. Ele vive da palavra. Ou seja, eu não posso viver sem a palavra de Deus. Eu preciso. Existe um buraco em mim se Deus não falar comigo. Qual é o contexto que nós estamos vivendo? O contexto é que as pessoas não ouvem e as pessoas não mudam. Porque mudança
é uma função de ouvir algo que você não está fazendo, que Deus vai entrar em cena e mudar um hábito. Mudar uma vida é complicado. Ela é sacrificial. Então, vamos achar uma outra maneira, vamos viver a vida religiosa. Amém. Ser ouvinte, não praticante, ficar no som, mas não transformação. Por que as pessoas não ouvem? Porque elas não têm interesse em mudar, em ouvir elas. Amém. Não existe valor, de alguma maneira, as pessoas não conseguem entender que uma palavra do coração de Deus pode mudar a nossa vida. Nós não acreditamos nisso. Por isso que nós ouvimos, ok, mas pastor, não esquece, né, que eu tenho que trabalhar, né, porque a minha empresa está com problema. Sim, é isso que nós somos. Ou a minha família está com problema. Eu não vou ter tempo para ouvir agora, porque eu tenho coisa para fazer. Mas é exatamente a única coisa que resolve é o que nós não estamos fazendo. Ou nós não estamos dando interesse, ou nós não entendemos, ou nós não estamos dando valor para a voz de Deus. Então, o texto que eu iniciei nessa manhã está: se o meu povo se humilhar, orar, se converter, me buscar, se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Ele está andando no caminho. Essa é a condição para Deus sarar a terra. Essa é a condição do milagre. O milagre, a condição do milagre é você, é o teu coração estar nas condições corretas, no lugar correto e do jeito correto para ouvir o coração de Deus e para conversar com Deus e para falar o coração de Deus na hora. Amém. Porque Jesus disse: se alguém disser a esse monte e não duvidar no coração, o monte sai. E nós temos montes para resolver. Amém? Então, a nossa voz é o passo final da execução do problema, onde você fala e declara a voz de Deus. Você age em fé, mas para agir em fé e para falar em fé, você precisa ouvir a voz de Deus. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de notícias, jornais e tudo mais. E nós não estamos falando a voz de Deus porque nós não estamos lendo a Bíblia. Você fala o que Deus fala. Você pensa o que Deus pensa. Você prega o que Deus pensa. Palavra de Deus. Amém. Continuamente. Continuamente. O texto que nós lemos, nós falamos da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da intervenção de Deus, ele diz assim. E aí Paulo, nessa explicação completa, ele diz: não depende de quem corre, nem de quem quer. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Então, nós já falamos bastante desse texto. E eu queria traduzir da seguinte maneira: minha vontade, meu esforço, meu poder. Vontade de Deus, poder de Deus. Essa é a escolha. Minha vontade é contigo. É tua força, teu dinheiro, tua estratégia, é contigo. Vontade de Deus é o poder de Deus dentro de cena. Então nós estamos todos os dias. Você quer o poder de Deus operando na tua vida? Você tem que escolher: não meu querer, Deus. Todos os dias. Não meu querer, mas Deus. Porque se você escolher fazer o que você quer, você vai no teu esforço, na tua estratégia, na tua experiência, amém, nos recursos que está no branco, na tua maneira, amém, na tua vivência do mercado, na tua amizade com o dono do banco que libera com uma taxa menor, no teu relacionamento, que você tem relacionamento e pontos que você tem no banco, daí consegue taxa melhor. E a gente é bom, a gente consegue se virar sozinho. A gente se vira, vai achando que vai dar. E Deus diz: minha vontade, meu esforço, minhas estratégias, meus amigos, é cada um por si, sabendo que os outros também querem. Então, daqui a pouco vai faltar bife, cada um por si, é o que nós estamos vivendo. Ou vontade de Deus.
E aí você tem a seguinte escolha, cada manhã. Eu quero viver e experimentar a bondade de Deus nesse dia e o poder de Deus nesse dia. Condição, não meu querer, o querer dele. Como eu vou saber? Você tem que ouvir a voz de Deus e tem que ser treinado na palavra de Deus. Amém? Não existe poder de Deus na tua vida só porque você quer. Amém? Ah, mas eu quero. Eu ouvi falar. Lembra aqueles discípulos? Eu ouvi falar em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio diz assim, tipo assim, eu conheço quem é quem nesse jogo aí. E Deus conhece. Nós precisamos, amém? Nós estamos vivendo dias maus, amém? Dias difíceis com a palavra de Deus. Nós precisamos remir o nosso tempo. E o que é remir o tempo? É fazer o teu tempo valer. E para isso, não fazer menos coisas em vão possível. Amém? E fazer que a vontade do Senhor entre em cena, para que a vontade do Senhor possa não só fazer você perder tempo, mas redimir o teu tempo. E Paulo descreve, procura conhecer a vontade do Senhor, procura conhecer a vontade do Senhor. Então guarda isso, meu irmão. Minha vontade, meu poder, meu esforço, meu suor, minhas amizades, meus esquemas. Ah, pastor, mas eu sou bom, eu aprendi, Deus me ensinou a fazer assim. Segue. E eu vou dizer de novo, as coisas vão trazer consequências. Ninguém vos engane. O que semeia no Espírito vai colher do Espírito, o que semeia da carne vai colher corrupção e problema. Existe um lugar no altar de rendição, na presença de Deus, que nós podemos viver, onde Davi disse, um dia na tua casa valem mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele botou em qualquer outro lugar, nas tendas da perversidade. Ele está dizendo isso, meu irmão. Um dia na tua casa equivalem a 1000 dias. Meus irmãos, amém. Imagina o que você, quanto soma o teu salário. A gente pode ser prático. Pensa o que você pode fazer. São 3 anos de vida. Quantos cabelos brancos você vai ter? Quanto você vai perder de saúde e de vida? Quanto dinheiro você vai ganhar em 3 anos? E Deus oferece para nós. Um dia, na minha presença, eu posso redimir a tua vida. Um dia, na minha casa, a minha casa será chamada casa de oração. A casa de oração, esse lugar, é o lugar de encontro entre Deus e o homem e Deus. Esse lugar é sagrado. Então, o lugar onde o povo de Deus se reúne para ouvir a voz de Deus e para adorar a Deus é a casa de Deus. O lugar onde você separa no teu dia para orar a Deus e ouvir a voz dele. E que se você aprender e entender o que significa a tua vida que você vive na presença de Deus, onde você ouve a voz dele e fala com ele. Esse lugar é um lugar que redime a nossa vida. É o lugar de milagres, é o lugar do poder de Deus. É o lugar de sacrifício onde você diz, eu não vou fazer o que eu penso, eu não vou falar o que eu estou afim, eu não vou falar que eu estou indignado, eu vou segurar o meu coração. Senhor, põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, porque eu sair daqui é algo que o diabo tem poder para operar. Mas o que sai daqui, sob o comando de Deus, é o que vai mover as minhas montanhas. Eu preciso controlar a minha língua, eu preciso controlar a minha mente, eu preciso controlar a minha vida, eu preciso ser cheio do Espírito, eu preciso ser cheio de Deus. Amém?
Eu não quero viver um dia longe dessa possibilidade gloriosa. Amém? Essas são as boas novas do Evangelho. Eu não quero ver um dia longe dele, porque, amém, perda de tempo. Então nós comentamos que nós podemos, com a nossa vida, reproduzir o que aconteceu no deserto. Continuamente sacrifício no altar, continuamente a coluna de nuvem, ela se movia e o sangue vai junto. Amém? Então lembra isso, a nuvem se move, o sangue se move. Nós andamos com o Cordeiro, onde tem o Calvário, a cruz, a presença de Deus só se dá por causa do sangue. E Ele só se permite habitar no nosso meio por causa de Cristo, entende? Então, essa vida que nós estamos falando, que Deus nos chama, que Paulo diz, eu rogo a vocês, vivam essa vida, é uma vida consciente da presença de Deus e consciente da obra da cruz, porque sem a cruz não tem presença de Deus. Então, você está continuamente ciente disso. Não o meu querer, Deus, mas o teu querer, Senhor. E por causa da obra da cruz, eu posso viver a vida de Deus na terra. Essa é a casa de Deus, a porta do céu, a casa de oração, o lugar de oração, a nossa vida na presença de Deus. Templos do Espírito, onde isso pode acontecer no nosso coração. O nosso coração é o templo do Espírito. Amém? Segunda Crônica 7. Vou procurar ir concluindo. As pessoas não ouvem. E as pessoas não mudam. Passa ano e volta ano. São as mesmas. Então, uma das coisas que a nossa experiência ou a caminhada com Deus vai andando, vai dizer assim: você espera que as pessoas vão agir diferente depois de 5 anos, 10 anos, que as pessoas são exatamente as mesmas. Elas respondem exatamente as mesmas respostas, elas têm as mesmas práticas, as mesmas desculpas, as mesmas justificativas sempre. Amém. E aí Deus, amém. E aí nós chegamos à nossa conclusão, que se o Senhor não intervir, amém, nós vamos andar em círculo. E é por isso que nós pedimos, Deus, pela tua misericórdia, fala conosco e move no nosso coração. O humilde diz assim: Deus, eu preciso de ti. A oração do humilde é aquela que diz: sê propício a mim, Deus. Essa é uma oração que você vai orar para o resto da tua vida. Senhor, sê propício a mim mais um dia, porque se você for orar com base no que você cresceu e amadureceu, e aí você tem um senso de justiça que você pode, amém, ter certos direitos de entrar, Deus, porque eu declaro, amém, eu determino agora. Você não determina nada, você se rende, amém, a Deus. E você, cada manhã, você diz: Deus, sê propício a mim, porque quanto mais você conhece de Deus, mais você ora essa oração: Deus, sê propício a mim, porque eu sei como funciona. Sê propício a mim. E sabe o que é esse? Esse é o lugar de misericórdia. O lugar de misericórdia é aquele lugar onde você diz: ser propício a mim. Então Deus diz: ser propício a mim. Deve ser: Deus, graças a Deus por esses anos, Deus, de vida. Amém. Por tudo que eu já fiz e vi e aprendi, Deus. E a conclusão que eu chego depois desses anos de ler a Bíblia e de buscar Deus, de andar com Deus, de ver o que você vê. Se você não acorda de manhã e diz: Deus, ser propício a mim, você está se desviando da fé ou virando um religioso.
O que para muitas pessoas está bom assim. Amém. Mas daí nós estamos falando que nós estamos chegando num ponto de um cenário que nós vamos precisar do poder de Deus, e o poder de Deus é só em cima da misericórdia. O que vai acontecer? O ser humano está chegando no seu limite das suas forças, da sua economia, dos seus estudos, e ele está batendo no teto. Amém. A sua idade, o seu tempo está se esgotando. E nós temos uma solução: se o meu povo se humilhar, aí o poder de Deus vai entrar em cena. E nós precisamos do poder de Deus nessa hora. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Amém. O nosso país precisa do poder de Deus na nossa vida. Amém. De homens e mulheres que se rendam ao altar de coração, onde Deus olha e diz assim: viu como o meu servo está se humilhando? Ele sabe o que é se humilhar diante dele. E aí ele diz assim: eu vou entrar em cena. Amém? Então, 2 Crônicas 7, para a gente seguir e tentar concluir. Eu sei que eu tenho exposto os irmãos um pouco mais tempo ultimamente. Amém? Eu estou consciente disso. Amém? Os dias são maus, meus irmãos. 2 Crônicas 7, versículo 6 é quando Salomão está dedicando a casa. Ok? Então, 2 Crônicas 7, 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa. A única primeira condição é se humilhar. Os humildes ouvem. Só os humildes ouvem a Deus. Deus resiste soberba. Só o coração humilde tem capacidade de ouvir a Deus. Não tenta dar uma volta nesse tema. Deus resiste soberba. E a manifestação da soberba é, de alguma forma, exigir e determinar e falar e dizer. A manifestação da humildade é: Senhor, ser propício a mim. Eu escolho, amém? Eu escolho misericórdia nesse dia. Amém? Humilhar. E aí ele fala: você se humilha e você vai. Amém. Você está, teoricamente, ele está dizendo: você se humilha até tal ponto da tua dependência, onde você encontra esse lugar de oração e orar. Amém. Porque existem condições para orar. É como se ele diz: você humilha o teu coração ao ponto de você entender a importância de orar a Deus e clamar a Ele. Amém? E buscar a Deus, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Primeiro eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados, e aí eu vou sarar a terra. Então olha o que acontece. O que acontecia primeiro no altar? Você oferecia sacrifício pelos pecados do povo, depois você entrava no Santo dos Santos para ouvir: ali virei a ti e falarei contigo, para sarar a terra. Você começa com arrependimento para ouvir a voz de Deus. Então tenta visualizar o que acontecia: sacrifício no altar pelos diversos tipos de pecados do povo, sangue continuamente, entrava no Santo dos Santos, onde você tinha o candelabro, onde você tinha a mesa, onde você tinha o sacrifício, onde você tinha a palavra de Deus, a luz, e aí você entrava no Santo dos Santos, e ali eu virei a ti. Então, é como se você está entrando, se o meu povo se humilhar, amém, está entrando, ser propício a mim, sacrifício, a minha vontade, não o meu querer. Você vai entrando no santuário para orar e para buscar a Deus e dizer: eu estou disposto a fazer diferente, Deus. Eu vou me converter, eu não vou fazer como eu fiz essa semana. E aí eu vou até o lugar de misericórdia, no Santo dos Santos, e dizer: Senhor, olha o que tu me deu acesso aqui. E ali eu vou falar contigo acerca
do que como você vai resolver essa situação. Tudo isso se dá por causa de Jesus na nossa vida. Mas tem essa sequência. Amém? E olha o que ele diz. Estarão abertos os meus olhos. Meu irmão, amém? Só o fato de saber que Deus está me ouvindo e está enxergando onde é que eu estou. Amém? Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, meu irmão. Existe um lugar de oração. Versículo 16, porque eu escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, Deus tem um lugar que Ele olha, os olhos do Senhor estão procurando um coração, e tem um lugar que Ele olha. Amém? E só para você entender o contexto, vê, olha o versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Esse é o lugar. O lugar de oração é um lugar de sacrifício. Então, o que eu queria dizer, a casa de oração, esse momento de oração, esse nosso coração de buscar a Deus, ele envolve sacrifício. Você precisa saber o que está acontecendo. Quantas orações são feitas assim? E aí veio, abençoe a nossa comida aí, valeu aí. O que é isso? O que é isso? No conceito bíblico, e é aí que eu digo para vocês, isso não é bíblico. E quantas coisas que nós fazemos. Mas é legal. É a linguagem da juventude. Ela não é bíblica. Sabe qual é a linguagem bíblica? O lugar de oração é um lugar sacrificial. Quando você vai dirigir a tua voz a Deus, você tem que pensar na cruz primeiro. Você só pode falar com Deus por causa de Jesus. Então, numa refeição, a gente é tão familiarizado com as coisas que diz assim: Papai Deus, obrigado, Senhor. Não. A realidade que nós estamos vivendo é o seguinte: eu só posso falar com Deus por causa de Jesus. Eu tenho que ter a noção de que eu estou na presença de um Deus santo e que eu só posso ter acesso, Ele só vai me ouvir se eu estiver nesse lugar correto, que é o seguinte: eu, até morrer, eu vou honrar a cruz de Cristo. E aí você ora: Deus, muito obrigado por esses alimentos, santifica esses alimentos, porque estão me envenenando, Deus. Ali virei a ti. E aí a tua oração. Meu irmão, sabe por quê, meu irmão? Porque você precisa do lugar certo, da condição certa e da oração certa, se você quiser ver o poder de Deus nessas comidas. Amém? Você lê nas Escrituras que pela oração e pela gratidão a comida é santificada. Comerão, veneno, coisas mortíferas e não falar mal. Meu irmão, mas o fato de estar escrito ali não significa que as outras coisas não estão escritas também. Amém? Existe um lugar, existe uma maneira de acessar o trono da graça. Não existe oraçãozinha e oração zona. Amém? Oração light, oração de comida, oração daqui e oração séria. Amém? Porque a oração light, aquela oração assim, é uma oração do religioso que não vai a lugar nenhum, porque você não sabe o que você está falando. Oração para acessar o trono da graça, e se você é sério de estar acessando a Deus e você realmente é grato pela comida e Deus está dizendo assim: Deus, eu preciso que tu toque nessa comida, porque senão eu não sei o que eu estou comendo. Você precisa no lugar certo, na condição certa, diante de Deus, no trono da graça, e Deus abriu esse lugar, por que não usar ele? Meu pastor, é só uma refeição. Não, meu irmão, é o teu dia vivido na presença de Deus. E aí nós estamos fazendo o quê? Você viu o que estão fazendo com as comidas, com as vacinas, com isso, aquilo, coisa. E nós não estamos ligando o tico e o teco, que nós temos a solução divina. Existe um lugar junto a Deus, que você pode acessar a Deus todo dia. Não é quando você tem um problema grave. Porque o que acontece? O problema grave é que você já está no limite. Você não quer chegar no problema grave. Você quer cada dia: Deus, ser propício a mim nesse dia. E para fazer isso, existe um lugar para fazer isso. É o lugar do sacrifício. Você não pode ir até...
Por isso que você usa em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus e as coisas viraram jargão. Amém. Ali virei a ti. Ali nessa condição eu te falarei. Ali a voz de Deus vai estar clara para nós. Então, o lugar de oração é o lugar onde a cruz está presente. O lugar da voz de Deus é um lugar de rendição, de gratidão, de louvor. Dizer assim, é um lugar, a porta de entrada para acessar o trono da graça é dizer, não meu querer, avance a senha, eu não tenho nada para ser propício a mim. Entra pelo corpo de Cristo, pelo véu, você vai atrás do véu, entra no propiciatório. Recebe perdão na sala do trono. Deus, eu preciso da tua ajuda nesse dia. Não tem problema. O meu poder está disponível. Nós servimos um bom Pai, mas não vive uma vida desleixada, achando que Ele, amém, que Ele está em qualquer canto, amém, e que Ele aprecia qualquer coisa de vida. Não. Ele aprecia um coração rendido que honra a Jesus Cristo. O que significa um coração humilde, rendido e devoto e dependente das misericórdias de Deus? É um coração que honra no limite o que Cristo fez. Amém. Cristo é tudo para mim. É o que nós cantamos. Tudo para mim. Então, qual é a oração que vai santificar o nosso alimento? É essa oração do coração humilde, que sabe que depende de Deus, que por causa de Jesus pode entrar no Santo dos Santos e oferecer a Deus o incenso. E aí Deus diz, eu virei a ti e te sararei, e sararei a terra e falarei contigo. O tipo de vida que Deus está nos convidando é viver além do véu, lá dentro, por causa de Jesus. Lá é o lugar para nós vivermos. O lugar de oração é o lugar, não meu querer, mas teu. Está implícito. A oração que funciona é a oração que parte do ponto, não meu querer, mas teu, Senhor. E esse lugar é o lugar do poder de Deus. E versículo 4, ou Marcos 4, para a gente tentar finalizar. Lembra o texto que nós lemos? E tudo quanto em oração pedirdes, crendo, recebereis. Mas qual é a oração que você faz? É a oração que se fizer nesse lugar. O capítulo 6 de Crônicas diz assim, Salomão faz aquela lista toda. Se o teu povo pecar contra ti, vier cair nas mãos do inimigo, se estiver numa terra distância, e se humilhar e se voltar para essa casa e orar a ti, ouve tu no céu. Olha o que ele fala, todo o tempo. E se voltar para essa casa, e se voltar para esse. O que ele está ensinando? E se voltar para esse lugar do sacrifício, onde tem um sacrifício. Porque só podia haver sacrifício para Deus naquele lugar, não podia haver em outro lugar. Então, qual é a aplicação disso no Novo Testamento? Cada vez que você estiver numa situação de crise, de problema, de o que for que você tem, se o teu povo se encontrar numa situação de dor, problema, enfermidade, crise, escassez, e se ele se humilhar e orar voltado para esse lugar, o que ele está dizendo? Põe teus olhos em Cristo e olha para o Calvário, para a porta de entrada, e orar nesse lugar, ouve tu no céu. E Deus diz, toda a oração que é feita nesse lugar vai ser ouvida por mim. Porque nem todo mundo pode entrar nesse lugar, só o humilde pode orar. E essa oração que foi feita nesse lugar tem a minha palavra. Eu vou
olhar do céu, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Foi ali, pela fé, meus olhos abriram. A porta do céu, a casa de Deus, que Jacó fala. Jesus, quando ele sai expulsando os vendilhões da casa, diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para as nações. Esse é o lugar que Deus nos dá. Toda a nossa oração, desejo de contatar o Deus do universo e pedir: Deus, eu preciso que tu intervenha nessa situação do meu filho, da minha filha, ou dessa situação. Ele passa por essa porta. Um coração humilde, ali, através de Jesus, acessa esse lugar santo. E, meu irmão, como é que nós podemos achar que nós vamos conviver com Deus Santo com nossos pecados? Também tem coisas que nós nem sabemos que não tem. E Deus, na sua grandeza, Ele diz assim: essa é a porta. Você ali, eu vou ouvir a tua oração, a tua petição, eu vou responder e vou te dar instrução. Eu vou falar contigo sobre o que fazer sobre esse assunto. E aí, na voz de Deus, existe o que Ele diz: eu vou sarar essa terra e eu vou revelar meus planos. A casa de oração, o lugar de oração, o lugar de milagres, aquele que depende de coração e localização, a porta de entrada, Cristo Jesus, o lugar de arrependimento, o lugar de fé, o lugar da vontade de Deus e do poder de Deus, o lugar de sacrifício, o lugar de entrada para além do véu. Esse lugar é o lugar do poder de Deus. E é isso que nós estamos praticando nessa manhã, ao tomarmos a ceia. Que bênção é a maneira que Deus criou e o protocolo que Ele nos deu para o nosso bem. Amém. Acessar um Deus santo e todo-poderoso. Ele nos deu um caminho. Então, nessa manhã, nós vamos tomar juntos a ceia, lembrando do que Cristo fez. Leva a Deus nessa manhã a tua oração e a tua petição na mesa do Senhor. Esse é um lugar de bênção, de cura, de rendição. Amém. De abrir olhos, de abrir ouvidos e de sair desse lugar renovado na tua aliança, de dizer: Senhor, nessa semana eu vou andar contigo. Deus, eu renovo a minha aliança cada manhã. Se o Senhor não edificar a minha casa, se o Senhor não for à frente, se o Senhor não me der as dicas todo o tempo, ó Deus, eu não sei o que vai ser da minha semana. E eu não quero saber. Eu escolho Deus. Eu escolho a bênção. Em nome de Jesus. Imagina o que é sentar na mesa. Essa aqui é a mesa do rei. Sentar na mesa. Sabe o que nós fazemos? Você é convidado a sentar na mesa e é como se Deus diz. O Deus do universo. Imagina a cena. Você está assentado na mesa do Senhor. O Rei da Glória. O Deus do universo. Que criou o céu e terra. Pleno poder. E você senta na mesa por causa de Jesus. Você foi convidado. Você não precisa ter medo. Pode entrar com ousadia. E aí Deus olha para você, aponta os olhos e diz assim: o que é que tu quer, meu filho? Deus, eu preciso. Gostaria muito disso. Não tem problema, meu filho. Seja feito conforme a tua fé. Esse é um lugar onde a nossa vida é decidida. Ali, atrás do véu. O teu futuro está ali. Vive ali, meu irmão, em comunhão com Deus, em nome de Jesus. Então, coloca diante de Deus. Mas a cena que você tem que pensar é essa: que você chegou até ali com o crachá de Jesus, por causa dos méritos somente de Jesus, e você está sentado na mesa do Senhor, na presença de todos os teus inimigos e os desafios que você tem. E na mesa do Senhor,
Um coração humilde. Você espera Deus mover. Ali eu vou vir a Ti. E aquele lugar de amor, de comunhão, de rendição, amém, é aquele lugar onde você vai ouvir a voz dEle e falar com Ele. Esse é o lugar de oração que nós estamos.